Mas a fofoca é um pecado grave? Veja, no dia 16 de fevereiro de 2014, o Papa Francisco fez um ângelus a respeito da fofoca. Le chiacchiere, em italiano. Bom, algumas pessoas ficaram se perguntando, mas para que o Papa vai dedicar um ângelus a um pecadinho, né? Na realidade, se nós formos olhar objetivamente, a fofoca não é um pecadinho, mas é um pecado realmente grave, que pode até admitir parvidade de matéria, ou seja, pode ser que a matéria torne a coisa menos grave, mas em si é realmente um pecado grave. Vamos tentar esclarecer isto. Bom, em primeiro lugar, o que é a fofoca? A fofoca, tecnicamente falando, são dois pecados. Aquele pecado da maledicência, que é o pecado ao qual o Papa se referiu, que trata-se de revelar o pecado da outra pessoa, o defeito da outra pessoa, para ferir a sua fama. Veja, é importante lembrar o seguinte: o pecado que você está revelando, o defeito daquela pessoa, pode ser que ele realmente exista. Pode ser que não seja inventado, ou seja, uma calúnia. Mas mesmo assim é pecado. Porque aquela pessoa tem direito à boa fama. E a fama é um bem, nos recorda Santo Tomás de Aquino, necessário para a vida social. Como é que você vai conviver com as outras pessoas se você não tiver uma boa fama? É por isto que o pecado da maledicência é um atentado contra a caridade e contra a justiça. Isso se torna bem claro quando nós falamos, por exemplo, de pessoas que nós amamos. A sua mãe, como toda outra mãe, a não ser que seja a mãe de Jesus, que é puríssima e santíssima, a sua mãe tem defeitos. Mas imagine que tragédia se o seu irmão, levianamente, começasse a falar para as pessoas os defeitos da sua mãe. Isso seria ofensivo. Embora aqueles defeitos fossem verdadeiros, porque você ama, você cobre os defeitos da sua mãe com um véu de caridade. Assim como os filhos de Noé, por exemplo, cobriram a nudez do seu pai com um véu. Porque você ama. Assim também nós precisamos cobrir os defeitos das pessoas. A não ser que nós tenhamos uma razão para revelar os defeitos. No caso, sei lá, se uma pessoa está passando a perna nos outros, se é um malfeitor, se está prejudicando pessoas, então, por caridade para com aquele que está ouvindo, então você deve revelar o defeito e o pecado daquela pessoa. Mas você precisa de uma razão para revelar. Então, todas as vezes que você for falar do defeito de uma pessoa, na prática, o que você deve se perguntar é: mas eu tenho uma razão para isso? Ou seja, eu tenho realmente um dever de caridade de revelar isto para a outra pessoa? É o caso, por exemplo, de políticos. Nós sabemos que também os políticos são pessoas que merecem a boa fama. E mesmo que eles tenham pecados pessoais, esses pecados pessoais não precisam ser levados a público. Pois bem, aqui a Igreja Católica nos recorda com toda clareza que somente se aqueles defeitos, pecados ou crimes da pessoa que se propõe à apreciação pública numa votação, numa eleição, somente se esses defeitos afetam o bem comum, o futuro desempenho daquele cargo, né? A probidade da pessoa para realmente ocupar aquela posição, então somente aí eu tenho o direito de revelar às pessoas os defeitos daquele que se propõe, que é candidato a um cargo político ou que já exerce um cargo público. Mas é por causa do bem comum. Resumo da história: a maledicência, ela é pecado. O que eu não posso fazer é revelar o defeito das pessoas sem uma grave razão. Agora, a maledicência ela pode se tornar ainda pior quando você não está somente querendo ferir a fama da pessoa, mas está querendo destruir uma amizade. Aí ela se torna um outro pecado, um pecado ainda mais sério, o pecado da murmuração. E é bonito a gente ver Santo Tomás de Aquino, na segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica,
falando dos pecados, os vários pecados da língua, que vão da questão 72 até a 76, dedicar a questão 74 à murmuração e dizer que a murmuração ela é tremenda. É um dos pecados mais sérios. Por quê? Porque a amizade é muito mais valiosa do que a fama. Então você tem lá João, que é amigo de Antônio, e você quer destruir aquela amizade. Então você vai e revela para o João todos os pecados que o Antônio cometeu, para que o João fique ferido e destrua a amizade. Isto é pecado. A não ser que você tenha uma razão para salvar o João daquilo que o Antônio pode causar a ele de mal. Então, é muito sutil, delicado, mas diante de Deus o que nós devemos analisar é a caridade. Ou seja para falar, seja para calar, nós devemos ser movidos pela caridade. E isso é muito importante para que você enxergue e veja o que é a verdade da moral cristã. É uma verdade humanizante. Por quê? Porque as leis cristãs são as leis do amor, da caridade.